Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E mais uma vez, Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, né? Ex-Desimpedidos, tirou o Flamengo pra nada, né, Fred Bruno? Atenção, alô, Fred Bruno, apostando no Mirassol sendo o único dos comentaristas e apresentadores da Globo a dizer que o Mirassol vai ganhar do Flamengo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Não é novidade, né? E ele não para, né? O Fred Bruno é palmeirense, não faz questão de esconder o clube pelo qual torce e tá tudo certo, né? Assim como eu não faço questão, estou na grande imprensa, e não faço questão nenhuma de esconder o clube para o qual eu torço, né? Mas chega a ser engraçado, né? Toda vez o Fred Bruno vai lá e aposta contra o Flamengo nas partidas, seja pelo Campeonato Brasileiro, sejam pela Libertadores da América, na Copa do Brasil, o Flamengo não está mais, né? E aí eu fiz um vídeo nesta sexta-feira, deu boa audiência, aliás, descendo a ripa na Globo, né? Em relação a comentários que são feitos que depreciam o time do Flamengo. Esse é só mais um, pessoal. Esse é só mais um. Então, para não falar que eu fico de implicância com a Globo, quem sou eu, aliás? A Globo é muito maior do que eu, mas ninguém está imune a críticas, né? Então, a gente tem de fazê-las quando necessário, né? Então, assim, teve a questão do Gilmar Ferreira, vídeo gravado, ou desmentindo, aliás, com números apresentados pelo professor Marcelo Munch, um estudo de mais de 15 minutos, falando sobre a capacidade financeira do Flamengo, porque o Gilmar Ferreira disse num programa do Sport TV, que é do Grupo Globo, que o Flamengo não tem caixa, não tem dinheiro, né? Então a gente fez um vídeo mostrando que o Flamengo tem mais de 100 milhões de reais em caixa, até 15 milhões de euros, para fazer contratações, né? Que, aliás, não as fez. Eu vou falar sobre isso adiante neste vídeo. E aí tem a questão na transmissão no meio de semana, aliás, baita audiência que o Flamengo deu para todo o Brasil, do jogo contra o Cruzeiro, em que há uma falsa simetria na comparação do lance do Matheus Henrique com o Bruno Henrique, né? Aliás, não se sabe se o Bruno Henrique estará apto a jogar neste domingo contra o Mirassol. E aí foi citado o caso do Eric Pulgar, né, com o Bruno Fux na final da Libertadores da América, e não foi citado o lance do Rafael Veiga com o Carrascal, né? Então, peraí, vamos falar sobre os dois lances polêmicos, vamos falar sobre eles, né? Mas não, isso não aconteceu. Então, minha reprovação aí a essa prática, né, do Grupo Globo, que vem atacando o Flamengo, e o Fred Bruno é mais um a fazer isso, né? Quando fala que o Flamengo será derrotado pelo Mirassol. Fala não, tá lá no ge.com, né? Esse negócio de palpite eu detesto, aliás, eu fujo disso que nem o diabo foge da cruz. Eu não gosto dessa história de palpitar, né? Não acho que é uma análise rasa. Eu sou muito mais a gente falar sobre contextos do jogo do que necessariamente sobre questões de palpite, né? Mas é sistemático. Sempre o Fred palpita contra o Flamengo. Vai ser um jogo difícil esse, o do Rubro Negro contra a equipe do interior de São Paulo, no Manuel Campos Maia, estádio do Mirassol. Mirassol não é nem sombra daquele time que no ano passado assombrou o futebol brasileiro ao garantir uma vaga na Libertadores da América. Por sinal, isso, acho eu, condicionaria o jogo contra o Flamengo. Afinal de contas, a equipe do interior paulista vai a Quito, na altitude de 2.650 metros, para encarar a LDU e sofrer um empate, todo mundo sabe, por 1-1 no jogo de ida, né? Então eu achei que o técnico Rafael Guanais, bom treinador, aliás, fosse poupar alguns jogadores contra o Rubro Negro. Só que o Mirassol luta contra o rebaixamento e o Flamengo briga pelo título brasileiro. Se não jogar o Bruno Henrique, deve jogar o Pedro. Aliás, acho que o Pedro vai jogar independentemente de qualquer cenário, né? Porque o Pedro já não foi titular
no meio de semana contra o Cruzeiro, e eu acho que a próxima partida contra os mineiros é fundamental, é jogo para o Pedro, né? Embora o Pedro não tenha jogado bem contra o Vitória, né, na semana passada, no domingo passado, pelo Campeonato Brasileiro, vitória por 2-0 no Flamengo, o Cruzeiro vai se instalar de uma forma mais defensiva no Maracanã. É evidente que vai acontecer isso. Então, um centroavante com características de área talvez seja mais importante do que um centroavante com mais mobilidade, embora o Bruno Henrique seja muito importante na pressão na saída de bola do adversário e também na pressão pós-perda. Pressão pós-perda esta que funcionou no jogo contra os mineiros, em Belo Horizonte, quando o Arrascaeta rouba a bola do Matheus Henrique, pelo lado esquerdo ofensivo do Flamengo, faz a conexão com o Bruno Henrique, que chuta na trave, né? Então ali fica claro, acho que esse é o exemplo de jogada de pressão pós-perda, né? Para você que não entende muito bem o beabá do futebol, a gente está aqui para explicar e tirar suas dúvidas em relação a isso. Eu disse no início desse vídeo que ia falar sobre a morosidade, a lentidão do Flamengo na contratação de reforços. O Flamengo, evidentemente, tem o melhor elenco das Américas, né? Mas poderia reforçá-lo porque tem, viu, Gilmar Ferreira? Diferentemente do que você falou, dinheiro em caixa para tal. E não para fazer contratações cinematográficas, aquelas contratações de fechar quarteirão, embora o Flamengo as tenha tentado com Almada e Luiz Henrique, pode e deve fazer contratações de scout. Falta ainda um centroavante reserva para o Pedro, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, né, que foi agredido, digamos assim, pelo Matheus Henrique. Então a gente vê uma situação de mercado da bola em que o Flamengo não se encontra bem nessa janela de meio de ano, né? O Cruzeiro, diferentemente do Flamengo, fez contratações, como o Wesley, por exemplo, que não jogou bem na partida de ida pelas oitavas de final da Libertadores da América. Mas esse não é o mote desse vídeo. O mote desse vídeo é, mais uma vez, mostrar para você como existem pessoas, né, que não gostam do Flamengo, né? O Fred Bruno, que é um baita, gente boa, aliás, sempre me tratou muito bem, e eu a ele, errou a mão de novo nessa, vacilou de novo nessa. Ele não para, né? E claramente, sendo palmeirense, a coisa está polarizada, tem aqueles que preferem o Palmeiras, tem aqueles que preferem o Flamengo, mas preferindo o Flamengo, então a coisa fica polarizada e isso vai para a imprensa também. Isso acaba indo para a imprensa, né? Então fica essa questão, né? Aqueles que vão defender os interesses do Palmeiras e aqueles que vão defender os interesses do Flamengo e aqueles que vão se manter no meio do caminho. Eu acho que como jornalista no meu trabalho eu tenho que ser justo com as coisas que eu falo e o Flamengo é sim favorito contra o Mirassol. Viu, Fred Bruno? Embora você não acredite. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.